Olá pessoal, tudo bem? Como prometido nos devocionais, eu vou responder aqui em vídeos separados as dúvidas que vocês postarem nos comentários aqui dos vídeos. Então, tudo que é dúvida relacionada ao tema do canal, ou seja, fé cristã e, digamos assim, temas correlacionados, teologia, devocional, enfim, eu responderei, tá bom? Ainda que sejam temas assim um pouco mais que tem alguma variação, como filosofia, história da igreja, religião comparada, eu me disponho a responder aqui, tá? Então, vamos lá. Tivemos uma dúvida hoje que foi a Laura. Ela perguntou assim, como dialogar, como conversar com familiares que não compreendem as argumentações cristãs. Então, ela é cristã, a família dela não é cristã, e quando ela traz ali argumentos bíblicos, a palavra de Cristo, a doutrina da igreja, as pessoas não dão muita bola, e ela quer saber como argumentar. Bem, então aqui vamos entender um primeiro ponto. Existe um ponto tanto na doutrina da igreja quanto na própria Escritura Sagrada de que nós devemos estar sempre prontos para defender a nossa fé. Veja, defender a fé é você defender a fé cristã, né? A fé do Cristo, né? A doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo ou a doutrina apostólica, a ortodoxia, diante dos ataques. Então, por exemplo, a gente vive hoje num tempo de relativização de tudo. Então, as pessoas querem que a igreja se torne condescendente com o liberalismo. Nós precisamos defender a fé cristã desses ataques. Isso não é a mesma coisa que você ter uma vida de tentativa de apologia do cristianismo com pessoas que não querem ser cristãs. Então, eu sei, claro, os nossos familiares, nós os amamos e nós queremos que todos venham conhecer o Evangelho, mas não necessariamente esse conhecimento se dará pelo o que as pessoas chamam de evangelismo, né? Que seria você ficar falando de Cristo, ficar falando do cristianismo para convencer as pessoas. Veja que o convencimento ele não vem pelo muito falar. Quando você vê na Escritura, por exemplo, nos Evangelhos, você não vê nem Jesus nem os apóstolos teimando com as pessoas para que elas se tornem cristãs. Não existe isso. Existe o evangelismo, ou seja, a pregação do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a notícia de que Yahvé, Deus Pai, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para resgatar os homens. Todo aquele que nele crê, viverá para sempre. Então, esse é o anúncio do evangelho. Você não vê na Escritura Jesus ou os apóstolos anunciando o evangelho. As pessoas negam e eles ficam ali num processo de ficar tentando convencer a pessoa. Isso não existe, porque o convencimento ele vem por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não convence a todos, convence apenas aqueles que são de Deus. Então há muitas pessoas que estão no mundo, que foram escolhidas por Deus, foram chamadas por Deus para serem seus filhos, mas estão perdidas no pecado. Assim, quando o evangelho é anunciado e é chamado este homem, esta mulher ao arrependimento, ele ouve o chamamento do Espírito Santo e vem para a igreja e compõe o corpo de Cristo. Mas veja que o corpo de Cristo não comporta adúlteros, mentirosos, enfim, pecadores. O corpo de Cristo é santo e ele não pode ser maculado. Se você traz para o corpo de Cristo pessoas que não são de Cristo, o corpo de Cristo se macula, o que é impossível de acontecer. Justamente por isso, a igreja, o corpo de Cristo, apenas recebe aqueles que são de Cristo. Então, quando você está na sua família, a melhor forma de você evangelizar hoje, né, no nosso caso aqui, você que vive no Brasil, século 21, todo mundo conhece o evangelho. Então, o papel de evangelismo, de anunciar a boa nova, ele praticamente é um papel nulo. O que nós temos que fazer hoje não é ficar falando para as pessoas virem para a igreja. O que nós temos que fazer hoje é viver a vida cristã. Não existe nenhuma forma de você argumentar melhor com a sua família do que sendo cristão. Você não precisa convencer ninguém. Se você é cristão, você é feliz. Se você é cristão, você está sempre esperançoso. Se você é cristão, você está sempre vivendo a sua vida de forma justa. Ser justo é muito bom. A sua vida vai bem, ou seja, as coisas se dão de forma boa. Você é bondoso com os outros. Isso é maravilhoso. As pessoas que não são cristãs e olham para um cristão verdadeiro, você não precisa nem falar nada, ele quer ser igual a você. Então você vai acabar vivendo aquele diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, onde Jesus está diante de um homem que não tem a mínima noção de como ser cristão, mas que quer ser. Então falta ali o quê? Uma instrução.
Nesse momento entra você com o diálogo, com a exposição da fé, para o que você deve estar sempre pronto, ok? Então, outra dúvida, estou vendo aqui um participante dizendo assim: Fernando, tudo bem? Em termos teológicos, é possível entender como legítimas as segundas uniões? Parece possível, pois muitos matrimônios ocorrem entre pessoas que não estavam ou não tinham condições de viver o matrimônio dentro de suas condições fundamentais. A pergunta é bem longa. Mas veja só, não tem problema mandar pergunta longa não, tá, pessoal? Eu resumo aqui na hora de gravar o vídeo. O nosso amigo, que é o Nihil, ele está fazendo mais uma pergunta relacionada àquele assunto, que é um assunto praticamente que nunca finda a discussão, que é a questão do adultério. Desculpa, a questão do matrimônio, do divórcio. Esse assunto ele entra mais em confusão porque Jesus, ao ser confrontado com os fariseus, os escribas, eles vêm para cima de Jesus com aquela argumentação de que, olha, Moisés permitia o divórcio em algumas situações. E aí? E aí a resposta de Jesus é uma resposta que, se você não compreende o que é a lei e o que é a graça, o que é o velho e o novo anúncio, você fica um pouco perdido. Porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, realmente Moisés concordou, existe divórcio em algumas situações. Mas, então Jesus mostra a palavra de Moisés, a lei, e Jesus mostra a palavra de Yahvé, o seu pai. E daí você tem então dois posicionamentos, e as pessoas costumam confundir, achando que ser cristão é seguir a lei de Moisés. Então fica meio complicado. Caramba, mas e aí, eu obedeço Moisés ou obedeço Yahvé? Você veja bem, Jesus ele deixa claro que Moisés assim permitiu pela dureza do vosso coração, mas para Deus, não existe divórcio. Por quê? Porque a união entre um homem e uma mulher é a união realizada por Deus. Então, se Deus uniu, que o homem não separe. Ok, entendemos tecnicamente o que Jesus disse, mas e na prática? O que eu faço então? Posso divorciar ou não? Você veja que existe no cristianismo uma problemática, que é a problemática de aquilo que é o correto, o que nós devemos fazer, e aquilo que nós fazemos. Então, você veja que é meio estranho falar disso, mas você veja que isso se dá em todos os pontos. Por exemplo, Deus, Yahvé, diz no Velho Testamento, os apóstolos repetem no Novo Testamento: sede perfeitos como eu sou perfeito, sede santos como eu sou santo. Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí você fala, não tem como estar errado isso, é óbvio que isso está certo, mas tá, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ser perfeito? Assim, você não vai conseguir ser perfeito, Mas também não dá para dizer que isso está errado. Então, o que é ser cristão? É caminhar rumo à perfeição. Poxa, pequei, então eu não estou fazendo a vontade de Deus? É óbvio que não. A vontade de Deus é o quê? Que você seja perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Então eu vou desistir, porque não tem como ser perfeito? Não, veja só. Uma coisa é o certo, o que você tem que fazer. Você tem que ser santo, você tem que ser perfeito. Outra coisa é, você é um homem que está preso nesse mundo, você está num caminho de santificação. Então, na nossa caminhada, nós vamos tropeça aqui, tropeça ali, pede perdão a Deus e vai caminhando de forma que, quanto mais experimentado na vida cristã você é, menos você peca. Então, é claro, quando você se converte, você ainda comete muitos pecados. Depois de 10 anos de cristão, você já comete um pouco menos. E assim nós sabemos que nós caminhamos rumo à perfeição. Então, de acordo com Deus, existe divórcio? Não, é claro que não. Mas você é uma mulher, está casado, seu marido está te espancando, você está sofrendo violência doméstica. Você vai conviver com isso? Então, veja que, humanamente falando, existe a possibilidade sim do divórcio em alguns casos. Até mesmo a doutrina da igreja formada ao longo dos séculos compreende isso naturalmente. Você pode se divorciar em caso de traição, adultério, em caso de violência doméstica, abandono familiar, o marido sai de casa e não volta, a esposa sai de casa e não volta, você foi abandonado. Você não pode se considerar casado porque o seu marido te abandonou. Então, se ele te abandonou, você está divorciado pelo seu próprio ato mal, o ato mal do marido, aquele que abandonou o lar. Então, é claro que aí existe sim a possibilidade do divórcio e do segundo matrimônio. Então, não é assim, teologicamente é possível defender? Não é uma questão de defender teologicamente, é uma questão de você compreender o que é a vontade de Deus e o que é esse mundo mau e cruel no qual nós vivemos.
Outra dúvida. O Juninho está dizendo: no céu seremos programados a obedecer a Deus? Ou ainda teremos o livre-arbítrio e assim possuiremos sentimentos de inveja, revolta e a possibilidade de sermos expulsos da Nova Jerusalém? Então aqui é necessário compreender o que é liberdade. Liberdade não é o, digamos assim, direito de fazer o que quer. Nós compreendemos que isso até os gregos, na era pré-cristã, já entendiam. Só é livre o homem que ama, só é livre o homem que faz o bem. O homem que faz o mal não é livre. Por quê? O mal é uma prisão do erro, é uma prisão do mal. E aquele que comete o mal não é livre. Então você fala assim: poxa, eu sou um homem liberto, Jesus me libertou, quero cometer um assassinato. Posso? É claro que não pode, porque se você peca, se você mente, se você adultera, se você rouba, você não está exercendo um ato de liberdade. Muito pelo contrário, você mostra que você está preso pelo mal e você não consegue fazer o bem. Por exemplo, Deus é o ser absolutamente livre. Deus faz o que ele quiser, literalmente. Mas por que Deus faz o que ele quiser? Porque ele é bom. E como ele é bom, ele faz apenas aquilo que é bom, aquilo que é o bem. Isso é verdadeiramente ser livre. Então, no céu nós seremos livres, ou seja, nós não teremos mais a prisão do pecado. Sendo assim, é impossível pecar diante da presença de Deus, pois todos aqueles que têm a visão divina, a visão beatífica, eles são libertos por Deus. Então, zero possibilidade de cometer pecados no céu. Vamos ver mais pergunta. Vamos lá, a Cristina está dizendo assim: no céu nos lembraremos das pessoas queridas, um filho que não foi para o céu, não foi salvo, por exemplo. Isso nos geraria grande tristeza. Eu acho que, se não me engano, eu gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Veja bem, no céu não haverá dor, não haverá sofrimento. No céu, nós estaremos diante de Deus. Veja aqui, imagina que uma mãe sofre pela dor do filho. Então, uma mãe que está no céu sofreria por saber que o seu filho está no inferno. Agora eu te pergunto, qual amor é maior? O amor de uma mãe por seu filho ou um amor de Deus por seu filho? É claro que Deus, ele ama a perfeição. O próprio Jesus disse isso, Se vós que sois maus, quando um filho pede peixe, você não dá uma serpente, você dá um peixe. E o vosso Pai que está no céu? Então, Deus ama os meus filhos muito mais do que eu mesmo amo. Se é doloroso para mim ver alguém no céu, infinitamente mais para Deus. Mas Deus, ele sofre. Deus, ele vai ficar no céu pensando naqueles que estão no inferno? Não, muito pelo contrário. Ele mesmo mandará todos aqueles que não creram no seu filho para o inferno. Aí você fala: poxa, mas como Deus manda as pessoas que ele ama para o inferno? Veja bem, Deus não ama o mal e nem os praticantes do mal. Então existe assim o dito popular, que é um dito teologicamente errado, de que Deus, ele odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. É mentira. Deus, ele odeia todo aquele que pratica o mal. E ele tanto odeia aqueles que praticam o mal, que ele, no fim, pegará todas essas pessoas e lançará junto com o diabo, que também é um filho seu, pois o diabo, Lúcifer, ele foi criado por Deus. Lúcifer não é um Deus que nasceu pelo seu próprio poder, ele foi criado por Deus, mas se rebelou contra Deus e não crê em Jesus Cristo. Pelo contrário, tentou a Jesus Cristo no deserto para torná-lo um de seus servos. Então, veja, no céu você não sofrerá pelos entes queridos que lá não estão, pois você, tomado pela visão beatífica, você tomado pelo próprio Deus, você será um homem justo, uma mulher justa. E é impossível que alguém que é justo discorde das tomadas de decisão de Deus. É impossível que alguém que é justo continue amando uma pessoa que negou o Filho de Deus e por isso foi lançada pelo próprio Deus ao inferno. Por isso, por exemplo, Tomás de Aquino nos mostra que, quando nós estivermos no céu, nós veremos as pessoas sendo lançadas no inferno, como está descrito no Apocalipse, e nós nos regozijaremos com isso. Por quê? Isso é um ato de sadismo? Não, isso é um ato de justiça. Todas as pessoas que são lançadas no inferno o são porque não creram no Filho de Deus. E isso é maravilhoso, a aplicação da justiça. Da mesma forma que nós nos regozijaremos por todos aqueles que estão no céu.
ainda que você não conheça. Você está lá no céu, você vai ver uma pessoa que você nunca viu na vida, mas você está feliz por ele, porque você sabe que se ele está ali, é um ato de justiça. Ele creu em Jesus Cristo e agora ele está no céu para gozar da vida eterna. Pessoal, vamos parar por aqui. Sempre que tiverem dúvida, então, coloquem nos comentários dos vídeos. Eu vou ficar aqui peneirando as dúvidas e respondendo. Vou tentar responder sempre todas, tá bom? Responder aqui em vídeos sempre separados aqui no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.